internauta, meu nome é Johnny Marcos. Estamos começando hoje esse talk show, o Conversa Paralela, e no nosso programa de estreia estou com a professora Adriana Rangel, Adriana Rangel, do Departamento de Psicologia da UFMT, fez a sua tese de doutoramento pela UERJ, está desenvolvendo um trabalho muito bacana chamado Psicanálise na Rua. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Professora, primeiramente, muito obrigado por me receber. Você vai dar sorte para esse talk show, entrevistada número 1. Opa! Que chique! Que chique, né? Mas então, professora, Psicanálise na Rua, ele fez parte da sua própria tese de doutoramento lá na UERJ, no Rio de Janeiro. Como é que foi isso? Foi assim, exatamente, eu estava acompanhando a equipe da Marathon Gym, na experiência de primeiro programa, na verdade, de consultório de rua aqui em Cuiabá. Eu acompanhei, então, por um ano, a equipe no campo da rodoviária. Porque essa equipe tinha dois dias. Um dia ela ia para a rodoviária, outro dia ela ia para o porto, atender a população de rua dessa região. Eu acompanhei o pessoal da rodoviária por uma questão mesmo assim de disponibilidade de tempo meu, porque eu estava fazendo as disciplinas na UERJ. Foi um ano que eu viajava, fazia as disciplinas lá, segunda e terça-feira, e acompanhava o trabalho da equipe às quartas. Então foi uma coisa meio próxima com a entrada no doutorado e com a minha questão de doutorado, que era uma questão com a população usuária de álcool e drogas, que começou inicialmente sendo supervisora do CAPS-AD em Cuiabá, e tinha uma população que não ficava no CAPS. Tinha uma população que chegava e não ficava. E a gente sempre se perguntava, e essa turma que não fica? E essa turma por onde anda? E a gente às vezes encontrava nas reuniões de equipe relatos muito curiosos, como por exemplo, eu vi eles lá atrás da rodoviária, eu vi no porto aquele nosso paciente, aquele paciente que não ficava no CAPS, a gente encontrava ele na rua. E a gente se interrogava que população era essa. Só para a gente, para o amigo internauta que está assistindo a gente, o CAPS, ele é o que exatamente? É Centro de Atenção Psicossocial, é a atenção à saúde mental do SUS, substitutiva, digamos assim, da lógica manicomial, é uma atenção em rede, feita no território, é o espaço aberto de recebimento do sofrimento psíquico da população. As famílias encaminham as pessoas para lá? As ou a pessoas pessoa vai podem chegar voluntariamente. Chega do jeito que quiser. Chegou, é atendido. É atendido, é triado, é avaliado o caso, é aberto um prontuário. E se for um caso de CAPS, ele é assistido no CAPS por um período. E essa população, particularmente, eu trabalhava com CAPS-AD, eu era supervisora da equipe. Era uma população que não ficava, era uma população de que não queria nada com o tratamento. Desculpa, mas quando você diz não ficava fazendo o tratamento, não ficava internada, como é que era? Não era internada, porque a proposta do CAPS nunca foi de internação. Não tinha o que a gente chamava de adesão ao tratamento. Ah, sim. Então, adesão ao tratamento significava que ele teria que ir do trabalho ou, enfim, de onde ele estivesse para determinadas atividades que ocorriam no CAPS com uma regularidade. Como quem vai a um dentista, vai a um médico. Então, ele tinha que ir 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Passava pela visita do médico, do psicólogo, fazia algumas oficinas, todas com um cunho terapêutico, com um cunho, digamos assim, de acolhimento e tratamento da questão do sofrimento que ele trazia. Então, assim, o que a gente verificava é que tinha uma turma grande que não aderia ao tratamento. Simplesmente chegava e não ficava, ou nunca chegava. E a gente se interrogava, que massa é essa que fica fora da assistência em saúde mental pública oferecida pelo Estado, enfim. Mas você acha que essa não permanência ela se devia mais ao desinteresse do próprio paciente ou a alguma falha, vamos chamar assim, dentro desse processo de recepção? Então, nesse primeiro momento, isso se apresentava como uma pergunta clínica fundamental, quer dizer, por que a gente não alcança essa população? Por que a gente não consegue tratá-los? Então, isso ficava como uma pergunta que era quase como um espinho, tipo assim, uma pergunta dura, porque, de algum modo, a gente ficava diante de alguma coisa que talvez a gente não soubesse para conseguir a aderência deles ao tratamento, e do outro lado a gente ficava, enfim,
não sabíamos mesmo, nós estávamos diante de uma verdadeira pergunta, aquela pergunta que a gente não tem Questionamento, resposta, né? Pergunta que a gente não tinha resposta. E eu acho que porque era uma pergunta difícil, eram sempre os pacientes mais difíceis, esses que não ficavam, era uma pergunta que a gente fazia e não tomava ele em trabalho. Basicamente eram usuários de... Todos, álcool e drogas. Álcool e Isso, droga. o CAPS, esse CAPS que eu estou falando, era um CAPS especializado em álcool e drogas. Nossa população de atendimento era fundamentalmente pacientes que tinham passagens policiais ou não, internações ou não, mas tinham problemas de excesso com drogas, álcool e outras drogas. Aqui em Cuiabá são quantas unidades de CAPS? Nós temos 2 em Cuiabá, álcool e drogas. Um municipal, que é o CAPS Adolescer, que deve atender adolescentes, pelo próprio nome, adolescer, até os 23 ou 25 anos. E o outro, que é o CAPS AD do Estado, ele se pretende trabalhar com adultos que têm esse problema de álcool e drogas. É um problema em saúde Eu fiz essa pública. pergunta para ter uma noção de quantas pessoas nós estamos falando que recebem esse atendimento, vamos dizer, mensalmente. Eu não tenho esse dado epidemiológico, não. Esse é um dado que precisa de ser... Bom, é um dado fácil de acessar, talvez ele tenha até na internet, né? Ele é um dado que é próprio do funcionamento, vamos dizer assim, da gestão do serviço, né? Como a minha relação com o serviço nunca foi uma preocupação quantitativa e uma preocupação que era, vamos dizer assim, ela roçava a questão da atenção psicossocial, mas não era exatamente a questão que me interessava, porque eu vinha de um outro lugar. O interesse era um interesse de pesquisa e era um interesse com a psicanálise, porque eu já era uma analista, já sou analista há muitos anos, né? Já estou velha nessa Velha roda. não, tá experiente. Tá experiente. Muito experiente nessa gira, né? E era uma pesquisa de doutorado, então minha pergunta era uma pergunta pelo sofrimento psíquico dessa população. Qual é o sofrimento psíquico dessa população que a gente costumava dizer pela via do discurso oficial, que estava cada vez mais dominante no CAPS, que era o dos dependentes químicos. E particularmente desses dependentes químicos que eram avessos ao tratamento. Da maior parte dessa população que vivia nas ruas, aquilo que a gente costuma falar, os cracudos, os indigentes, os mendigos, os usuários de droga que não param em lugar nenhum. Como diz o Eduardo Galeano, né, um escritor do Uruguai, os ninguéms. Os ninguéms. Os ninguéms que estão aí com a droga. Esses indesejáveis que a população, de uma maneira geral, hostiliza, segrega, teme, tem um certo horror social em relação a essa população. E era essa população que não ficava no CAPS. Era essa população que, quando chegava ao CAPS, não conseguia, digamos assim, acreditar que aquilo era um serviço aberto para eles não se sentiam recebidos. Era também uma população que tinha um altíssimo sofrimento psíquico, a gente verificava isso, e que não reconheciam a ajuda que a gente oferecia. Isso me intrigava profundamente. Não só a mim, alguns da equipe. Mas eu tomei isso para mim, como pesquisadora. Estava iniciando o meu processo de doutorado, isso se fez como pergunta para mim. E eu quis me lançar às ruas para conhecer essa gente que não vinha ao CAPS e que ficava lá. O pessoal dizia, encontrei lá na rua, drogado, bêbado, encontrei caído, eu vi ele lá, eu vi com um bando de meninas, eu vi sendo preso. Tá, como que a gente chega nessa gente? E aí a Marathon Gym montou um projeto, numa licitação, numa abertura de projetos feito pelo Ministério da Saúde e foi aprovado. E aí, Isso há 3 anos? Não, há muito mais, deixa eu ver. Isso foi 2010. 2010, 8 anos. 8 anos. Quase 9 já. Uhum. Foi 8 anos. Então, assim, ela montou o projeto, foi aprovado e ela começou a trabalhar. Então, ela tinha condições de trabalho. Ela tinha uma equipe, um motorista, uma outra psicóloga, tinha enfermeiro, tinha assistente social e tinha... eu acho que basicamente era isso. Motorista, assistente social, enfermeiro e educador físico.
essa turma ia para campo e faziam contato com essa população. E aí eu acompanhei esse trabalho durante um ano, um pouco mais que um ano e meio. E eu fiquei muito impressionada com esse trabalho, porque com duas coisas me impressionavam. Primeiro, que era o quanto que essas pessoas eram receptivas ao contato conosco e quanto elas falavam e queriam falar. E queriam falar espontaneamente. Elas falavam, nossa, eu apoiei da polícia, doutora, não sei o que lá, e começavam a contar a história de vida delas e contar o sofrimento delas. E eu me pus a escutar, como analista que sou, já era nesse período uma analista de escola, muito assim preocupada mesmo com isso que é uma formação de um analista, no sentido de não misturar a psicanálise com outras psicologias e ficar aí confusa no sentido de que tipo de tratamento a gente está dando à questão. Então, assim, muito atenta a me manter num ponto de escuta mesmo e comecei a juntar esses testemunhos. E fiquei muito impressionada com tudo que se passava dentro e fora de mim, que era o encontro com alguma coisa que foi se desvelando para mim como uma entrada. Eu comecei a atravessar um certo portal, porque eu comecei a entrar em contato com uma realidade que eu não tinha visto da cidade. Assim como se a cidade lembrava até de Harry Potter, sabe? Lembra daquela cena do Harry Potter? Ah, estação! Qual estação? A estação 8:30, sei lá, não me lembro. Eu sei que ele ficava num lugar que não tinha aquela estação. Mas na hora que ele chegava naquele lugar onde ele procurava a estação, alguma coisa, ele transpunha uma certa dimensão imaginária e ele descortinava uma estação. Eu descortinei uma cidade nova, pessoas da cidade que não tinham lugar na cidade. Eram pessoas que testemunhavam um sofrimento psíquico, físico, psicossocial de segregação. E eu fiquei muito impressionada com isso. Eu fiquei muito impressionada. Eu falei, gente, o problema deles não é a droga. Eles nem falam. A droga não é questão. Eles falam que eles não conseguem, que ninguém olha para eles, que mudam de calçada quando eles estão andando, que eles pedem uma água numa igreja ou num bar e são enxotados como cachorros sarmentos. Eles são identificados com o demônio, eles são identificados com o pior do mundo. Que eles são lixo, que eles se sentem um lixo e que o outro olha eles como lixo. Esse é o sofrimento psíquico dessa. Mas, professor, embora cada caso seja um caso, você acabou notando assim que essas histórias elas tinham um ponto em comum de como essas pessoas iam parar na rua? Então, o que elas tinham em comum, antes de como elas iam parar na rua, o que elas tinham de comum é de que o sofrimento delas era por estarem segregadas. E elas foram parar na rua pela via da segregação. Quer dizer, já no lugar onde elas estavam, houveram rupturas, ou familiares, ou da ordem do trabalho, às vezes de gerações anteriores a dela, porque já nasceu na rua, né? Mas rupturas violentas. E, fundamentalmente, gente que foi expulso de sua casa. Então, gente expulsa de terra, né? Famílias de rompimentos familiares, mães que fogem com os filhos de violência familiar e acabam parando um tempo na casa de parentes, um tempo por aqui, na assistência. Chega uma hora que fica numa condição de rua, e essa condição de rua, de algum modo, tem um encontro, são cooptados de algum modo pelo comando da droga, pelo mercado da droga, e elas ficavam de algum modo reféns dessa guerra às drogas, que é um grande problema social, e essas pessoas estão aí como estopa de uma engrenagem cruel, que está entre a polícia, o narcotráfico, essas duas lógicas de mundo que não, são separadas aparentemente, mas na verdade eu vim estudar e localizar de que elas são absolutamente sincronizadas, que elas fazem parte do mesmo processo lógico e social, onde o instituído e o excluído fazem parte de uma dialética fundacional. E que a gente está aí diante de alguma coisa muito grave, que é um certo sinal dos tempos, né? E que tem a ver com toda a lógica social da acumulação do capitalismo nesse momento do neoliberal, né?
e onde existe uma massa de excluídos, e cada vez maior. E, inicialmente, são excluídos do campo, que foi fundamentalmente, vamos dizer assim, as máquinas tomaram conta do campo. As grandes monoculturas, elas são todas maquinizadas, elas são todas donas, vamos dizer assim, administradas a partir de um domínio de um latifundiário. Então, poucos empregados podem cuidar daquilo com as máquinas que nós temos hoje, não é? Mas você estava, desculpa interromper, você estava dizendo que você foi tomada por um forte sentimento de empatia, né, por conta desse sofrimento desse pessoal, e aí, paralelamente ao trabalho que já era desenvolvido lá, você começou a desenvolver outro, é isso? Não, aí o que aconteceu foi que o projeto acabou, porque toda essa lógica de projetos, ela tem um término, né? Ela tem um começo e um término. O projeto terminou e eu não tinha mais clínica, não tinha espaço onde eu escutava as pessoas. E eu fiquei desalojada então, né? E ao mesmo tempo já tinha experimentado, ao lado de uma escuta tão abissal como essa, de você ouvir as pessoas falarem desse testemunho existencial, é a testemunha do refugiado, a testemunha de alguém que não tem lugar no mundo, a testemunha de alguém que está numa lógica de guerra, né? De alguém que está face ao extremo, como diz o Todorov. E eu então fiquei diante de alguma coisa que ao mesmo tempo que eu estava diante disso, tinha a dificuldade do próprio projeto. O que seria? Tinha vezes que não tinha carro, tinha vezes que não tinha motorista, tinha vezes que não tinha lanche. O próprio programa funcionou com muita precariedade. Então, às vezes eu tinha combinado de voltar a escutar um paciente e eu não conseguia ir a semana que vem, porque não tinha carro, porque não tinha lanche, porque a equipe desmontou. A equipe chegou a ficar 3 meses sem receber salário e, por força até da coordenação, junto com sua equipe, avaliaram que não era o caso de ir para a rua, como modo de localizar que a coisa não estava andando. Enfim, um monte de problema para fazer a coisa andar. Quando terminou, eu fiquei sem campo e sem equipe e não tinha como estabelecer essa clínica. Então, terminou depois de quanto tempo mesmo? Um ano, o projeto durou, acho que 1 ano e meio. 1 ano e meio? Eu acompanhei 1 ano, um pouquinho mais que 1 ano. Quando terminou o projeto, eu fiquei sem clínica. E aí eu mergulhei numa leitura infinita dos sobreviventes das guerras, o testemunho existencial dos sobreviventes das guerras, o que era estar no meio da guerra. Aí eu comecei a ler Primo Levi, Bettelheim, eu comecei a ler Todorov, eu comecei a ler os testemunhos da Segunda Guerra Mundial. E eu fiquei completamente tomada por isso. Eu falei, gente, é isso. É diante disso que eu estou, e eu não sabia muito bem como lidar, como misturar uma coisa com a outra. Eu sei que eu fiquei em um período de uns 2 anos, assim, mergulhada nesse processo de tentativa de compreender essa realidade social. Foi quando eu tive um encontro com o Agamben, que é um filósofo que pensa a questão da política na contemporaneidade e faz uma conexão profunda desse campo de concentração alemão, de todos os campos de concentração da guerra, com essa lógica das cidades excludentes que cria campos de concentração dentro do próprio tecido social. Os guetos, né? Os guetos, as cracolândias, a miséria periférica das cidades, essa turma que não tem lugar nenhum, né, mas que ao mesmo tempo define um certo limite entre o lícito e o ilícito, o moral e o imoral, a cidade e o para além da cidade, o que não é mais da cidade, entre o humano e o inumano, essa figura sombria que parece que fica aí nesse ponto de fazer um certo limite com o que é o dentro e o que é o fora. E eu fiquei, então, foi um tempo de mergulho, né? Nessa filosofia, li muita coisa e fiquei muito tocada por toda essa problemática, como uma problemática que me concernia, não de um lugar de alguém que tinha empatia para o sofrimento dessa população só, mas de quem entendia que esse é o sofrimento de todos nós, diante da lógica do capital que está aí em jogo como engrenagem feroz, que parece que a cada vez e cada tempo mais ela vai se tornando
uma totalidade e esmagadora que só tem como interesse produção de concentração de capital. E que, bom, os loucos, os intelectuais, os drogados, os críticos, parece que estão aí num ponto, e a população, em sua maioria, está aí, parece que sendo esmagada como diante de um rolo compressor. Então, assim, esse ponto da identificação é um ponto de identificação lógico, quer dizer, nessa engrenagem não vai sobrar ninguém. O que eu comecei a entender é que o mundo está caminhando para uma posição cada vez mais feroz diante da pobreza, diante dos miseráveis, diante dos excluídos. E de que cada vez mais a massa de excluídos vai ser maior. Porque, é claro, concentração é isso mesmo, né? Cada vez ela se concentra mais. Ou seja, cada vez mais, muito fica na mão de poucos e muitos ficam sem nada ou ficam com muito pouco. E pensar isso assim me trazia uma dimensão de, não tem como não entrar nessa história ocupando uma posição política. E tudo isso me angustiava profundamente, e isso tudo com a psicanálise, como mexe, o que isso tem a ver com droga-dependência, e como que uma coisa e outra. E aí eu tive um feliz encontro com a escultura do Jonas Correia. Sim. E foi um encontro que foi causado por dois acasos felizes, que foi a minha filha conhecer uma pessoa que conhecia o Jonas e conhecer o Centro Histórico de Cuiabá, porque ela trabalhou no IFAM, e ela é arquiteta e tem uma relação com o patrimônio, e a gente estava muito próxima nesse período, ela estava muito tomada pelas minhas questões. Ela falou: mãe, eu acho que tem uma escultura do Jonas no centro da cidade, não sei onde bem é, vamos lá, vamos. E começamos a caminhar com os pés, né? A caminhar lá no centro histórico e descobrimos a escultura do Jonas. Só um pouquinho, professor, só para deixar bem claro, né? O Jonas Correia é artista plástico, né? Nem está morando mais aqui, né? Ele está morando no Paraná. Está morando no Paraná. Ele é o autor daquela escultura que está ali no Beco do Candeeiro, dos 3 meninos assassinados em 1998, é uma escultura que faz referência, acaba sendo um tributo para esses meninos, né? Recentemente, eu era repórter de um jornal, eu acabei fazendo uma matéria, porque com a reforma da praça ali, a prefeitura aventou a possibilidade de retirar provisoriamente a estátua dali, né, o monumento dali, para depois voltar, e houve uma mobilização da Associação dos Familiares Vítimas de Violência, das próprias mães dos menores, né, e a estátua foi mantida lá. Professora, vamos fazer o seguinte, vamos só dar uma pausa, a gente já volta com mais professora Adriana Rangel aqui no Conversa Paralela.